Então, tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, de podermos estudar novamente, desenvolver esse estudo com vocês. É sempre uma alegria, uma satisfação estar com vocês, viu? E escolhi como tema desta manhã falar sobre as mulheres na vida de Jesus, que na verdade foram muitas, né? Mas eu vou trazer aqui. eh, a história de algumas delas. Eu não pretendo, posso até fazer um fechamento desse estudo, mas eu gostaria que a vida dessas mulheres que nós vamos contar aqui já fossem para todos nós que estamos assistindo, quem está aqui ao vivo, aqui assistindo com a gente presencial, a você que está nos assistindo na gravação, né? Após que a vida de cada uma dessas mulheres enseje um momento de reflexão em nossas vidas, que possamos comparar a nossa conduta com a conduta dessas mulheres, né? E não é porque você é homem aí que você não pode comparar, vai comparar do mesmo jeito, porque é um trabalho maravilhoso, né? E sem dizer também que estamos escolhendo aqui falar da mulher, mas para a doutrina espírita, essa história de homem, mulher, direitos do homem, direitos de mulher, para nós espíritos, é uma grande baboseira. E por que que é uma grande baboseira? Porque tem lá na questão número de 200 a 202 de O Livro dos Espíritos, ele diz que o espírito não tem sexo. O sexo é algo inerente à fisiologia do corpo físico, né? Mas nós, enquanto espírito, dependendo do nosso interesse reencarnatório, ora poderíamos reencarnar num corpo masculino, ora num corpo feminino, né? E principalmente também que o espírito evoluído, um espírito de luz, um espírito já esclarecido, né? Ele tem o que há de melhor na mulher e o que há de melhor que tem no homem, né? Então, para nós, isso aqui é bem indiferente, né? Então tá. Então vamos começar a falar sobre algumas mulheres, né, que estiveram presentes na vida de Jesus. E é importante que vocês saibam que elas sempre estiveram presentes na vida de Jesus e particularmente no seu ministério, né? No tempo de Jesus, as mulheres eram subjugadas e relegadas a segundo plano na sociedade, objeto de desdém dos homens, né, elas eram utilizadas como serviçais e também para como geradoras das suas descendências, né? Era basicamente isso. No Pentateuco mosaico, ou seja, nos 5 livros de Moisés, né, e também nos escritos dos antigos profetas, as mulheres nunca tiveram direito algum na religião. Elas até podiam ir às sinagogas lá, mas participar do culto, participar do ensinamento, isso não, né? Elas não tinham esse direito. Sem receber dos homens a mínima consideração pela sua natureza feminina, as mulheres, àquela época, quando surpreendidas em erros, né, eram acusadas e punidas, mas jamais se acontecia o mesmo com aqueles que a induziam ao erro, ao delito, né? Muito menos aqueles que a obrigavam à condição servil. Para os homens não tinha problema, a punição ficava mesmo, né, para as mulheres. Ainda hoje, a gente encontra referência à adúltera, à obsediada, à pervertida de Magdala. No entanto, há um silêncio sepulcral com o adúltero, com o obsediado, que buscavam a enferma vendedora de ilusões, né? Olha que bacana, a gente fala isso, nós estamos, logicamente, nos referindo a Maria de Magdala, né? Mas aos homens que a levaram à delinquência, ao erro, né? Esses nós não temos, existe um silêncio sobre eles, né?
Quando as mulheres procuravam Jesus, né, portadoras de enfermidades diversas, ou muitas vezes tomadas por espíritos obsessores, Jesus jamais a discriminava, né? Jesus sempre acolhia essas mulheres e sempre elevava a sua moral, conclamava aquela para que elas permanecessem no caminho do bem, que seria, na verdade, o único antídoto, a única forma preventiva de manter a saúde, tanto física quanto a saúde espiritual, né? Jesus jamais discriminou as mulheres, muito pelo contrário, sempre acolhia com muito amor, e Jesus foi a primeira pessoa do planeta a reconhecer efetivamente as potencialidades das mulheres. Olha que bonito. E as mulheres souberam retribuir todo esse carinho por Jesus, sabia? Soube retribuir acompanhando Jesus na sua missão, no seu ministério, né? Existe um registro, deixa eu ver se eu acho aqui, do evangelista Lucas, que ele registra exatamente as mulheres na vida de Jesus. Diz assim o evangelista Lucas, abre aspas, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades acompanhavam-no e aos 12, referindo aos 12 apóstolos, né? Entre as quais Maria, chamada Madalena, na qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras. Fecham-se aspas, né? Olha aí a presença das mulheres. As mulheres, juntamente com os 12 apóstolos, serviam nas peregrinações de Jesus, faziam um primeiro trabalho de triagem. Então, quando as pessoas, né, vinham procurar Jesus, eram elas que falavam qual é o seu problema, de onde você vem, e se por acaso elas tinham necessidade de água, de alimento, de roupa, o que eles tinham, eles faziam este primeiro acolhimento, né? Mas particularmente as mulheres que acompanhavam Jesus, eram elas as procuradas pelas outras mulheres, né, que traziam o sofrimento, as amarguras, né, que elas experimentavam no opróbrio do lar, na, no desprezo do lar, né, na humilhação doméstica. E essas mulheres que acompanhavam Jesus as confortavam com exemplos da própria vida, muitas vezes, né? Foram as mulheres que, não temendo nenhum tipo de retaliação, acompanharam Jesus quando ele carregava a cruz para o Calvário. Foi uma mulher que, quando Jesus caindo sobre o peso do madeiro, fatigado pelo peso do madeiro, foi ela que, com um linho, com uma toalha de linho, foi lá e enxugou o rosto de Jesus, né? Foram as mulheres que, ao pé da cruz, no Gólgota, estavam lá em maior número. E, se não bastasse, foi a uma mulher, e não a João, o amado, o discípulo amado de Jesus, e nem a Pedro, o homem, o alicerce da igreja de Jesus, que ele apresentaria pela primeira vez após a sua morte. Foi a Maria de Magdala, a arrependida. Jesus se apresenta depois do seu desencarne, dando testemunho da imortalidade da alma, né? Então, é isso. Existe uma passagem no Evangelho, se não me engano, de João, que, bom, acho que essa passagem está registrada por diversos evangelistas, que os apóstolos, eles vêm vindo e disputavam entre eles quem era o mais queridinho entre os Jesus, né? Então, quem era o mais amado de Jesus. E quando eles chegam perto de Jesus, Jesus, captando o que aconteceu no caminho, pergunta a eles, né? O que que vocês estavam discutindo? E eles respondem: não, nada não, Jesus, não estava discutindo nada. E Jesus então faz aquela célebre frase, né? Aquele que quiser ser o primeiro no reino dos céus, que seja o último aqui entre nós, né?
Mas agora eu vou abrir um parênteses, eu vou falar uma opinião minha, não tem nada de doutrina. Se eu tivesse que apostar na pessoa assim mais querida para Jesus, eu falaria que ele escolheria Maria de Magdala. Jesus tinha um amor paternal diferente por Maria, até mesmo por considerar os seus deslizes, o seu verdadeiro arrependimento. Jesus tinha, é isso que eu bem falei, era um amor paternal por ela, né? Mas isso é uma coisa minha, deixei isso para lá, né? Se eu pudesse falar, apostar naquela briga entre eles, eu apostaria que Jesus teria um carinho muito especial por Maria de Magdala. E por falar em Maria de Magdala, vamos começar as nossas biografias dessas mulheres incríveis, extraordinárias. Vamos começar por Maria de Magdala. A cidade de Magdala era um importante e próspero centro comercial e industrial. Estação de repouso recebia homens de negócios, nobres, que vinham, eram fenícios, gregos, babilônios, né? Então, era uma cidade muito importante. E esses homens vinham até a cidade de Magdala à busca de negócios rentáveis, né? Mas também de prazeres fáceis. Depois de dolorosas e rudes experiências, Maria, a de Magdala, ela conseguiu comprar um palacete construído assim a arquitetura grega com, com as colunas coríntias, dórias, muito bonitas, né? Esse palacete tinha generosos jardins, pomares com frutas diversas, ela tinha uma série de criados, era um lugar importante. E nesse palacete é ali que ela recebia os seus clientes, né? E ali ela vendia não só os prazeres fáceis, né? Mas também ela vendia joias, pedras preciosas, perfumes, essências, tecidos finos, vindo seda que vinha da Pérsia, da Grécia, enfim, frutas como damasco e coisa e tal. Então ela fazia como se fosse a boutique dela. Maria de Magdala, ela era uma pessoa financeiramente muito rica e era invejada pelas mulheres de Magdala, por ser rica e também por ser bonita. Mas apesar de tudo isto, Maria de Magdala era uma pessoa profundamente triste. Primeiro, porque ela era muito perturbada por espíritos inferiores. E dos poucos momentos de lucidez que ela tinha, de lucidez mesmo dela, né? Ela lembrava da infância dela, do tempo em família, e se perdia nessas reminiscências gostosas. Mas logo voltava a ser perturbada pelos espíritos e voltava à sua realidade. Tinha tudo o que queria do ponto de vista material, mas consciencialmente sabia que ela era uma meretriz e por causa disto ela tinha uma vida triste, né? Bom, ela não queria isto para ela, mas das vezes que ela deixava seu palacete para passear pela cidade, ela sempre levava pães e algumas moedas para distribuir para os mais necessitados. Quando o palacete dela se fechava para os clientes, os servos tinham ordens expressas de abrir as suas portas para a dor, para o sofrimento que batesse à porta. Então, se alguém procurasse um pouso, se alguém procurasse um alimento, eles tinham ordens expressas de servir a essas pessoas, né? Numa noite, ela estava muito depressiva e os seus servos chegaram até ela e falaram: Senhora, há um homem perto daqui, na cidade de Cafarnaum, de nome Jesus. Dizem que ele é o filho do próprio Deus, o Messias. Ele recebe
as pessoas boas, mas também os pecadores, os sãos e os doentes, os demoniados. Senhora, ele não, não deixa de atender a ninguém. Senhora, por favor, vá procurá-lo. A sua vida será mais feliz. Apesar desses comentários dos seus servos, ela tinha uma indecisão muito grande. E ela pensava assim: será que um rabi vai receber uma meretriz, uma pecadora como eu? Será que serei merecedora do perdão dele, né? Mas vencidas todas essas inseguranças, né? Ela decide ir para Cafarnaum. E naquela mesma noite, ela pega um barco da cidade de Magdala para Cafarnaum. O encontro com Jesus foi muito breve. Não houve necessidade alguma de apresentação. Jesus olhou para ela, sorriu, como já se estivesse esperando aquele momento. E foi um olhar sem julgamento, foi um olhar de acolhimento, foi um olhar de amor. E ela então percebeu ela sentiu aquele olhar que jamais ela se esqueceria, jamais. E não só o olhar, mas quando Jesus fala para ela assim: há flores perfumadas e de brancura imaculada que espalham perfume sobre o lodo que lhe segura as raízes. Jesus não falou mais nada. Ela então volta para a cidade de Magdala. Na manhã seguinte, era um vozerio, só era um disque só na cidade de Magdala, pois os habitantes souberam, surpresos, que a pecadora de Magdala havia vendido e dado tudo que tinha, ficado apenas com algumas poucas coisas para começarem uma vida nova, uma vida de renovação. Fato, a Maria de Magdala voltaria a encontrar Jesus dias depois, num episódio bastante singular. Havia na cidade de Magdala um homem de nome Simão. Simão era uma pessoa de hábitos estranhos, assim, e muito interesseiro. Tudo que ele fazia na vida era para interesse pessoal dele, né? Simão, ele era fariseu e, como tal, ele gostava de zelar pelas tradições judaicas, né? E também de exibir a sua fortuna pessoal. Simão ficara sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, como toda Magdala sabia. E ele resolveu, então, convidar Jesus para um jantar. E ele acho que ele pensou assim: se realmente este Jesus é filho de Deus, não é nada mal. Eu vou oferecer um jantar porque não é nada mal ser amigo do filho de Deus. Isso pode trazer vantagens para mim, né? Beleza. Foi lá e convidou Jesus. O jantar foi um desastre só. Um desastre porque os valores morais de Simão e de seus convidados eram totalmente diferentes de Jesus e dos seus discípulos. Então, ficou-se num diálogo praticamente de monólogos, onde o silêncio reinava mais do que o diálogo franco, né? Terminado o jantar, eles foram para um átrio, para uma sala lá. E tudo estava muito quieto quando, de repente, começa a ter um disque-disque, um vozerio, um quebra-quebra lá. Adentra ao átrio uma mulher. E essa mulher procura alguém. E quando vê Jesus, ela se joga ao pé de Jesus e as lágrimas caem copiosamente. Ela pega dos seus cabelos, ela tinha um cabelo comprido, longo, ela começa a enxugar os pés de Jesus. E também ela saca de um bálsamo, ela pega de um bálsamo e derrama sobre o pé de Jesus e fica ali massageando
ao pé de Jesus. Simão, o anfitrião, olha para aquela cena e fica bobo. Ele quer tirar aquela mulher do seu convidado, mas tem um problema. Ele, Simão, a conhecia, porque ele frequentava a casa dela em noites de prazeres. E ele falou: se eu for lá e tirar a força, ela pode me falar para Jesus que eu frequento a casa dele. E essa moral. E ele deixou a cena correr. Mas ele pensou: esse Jesus não é profeta coisa alguma. Porque se fosse profeta, saberia que aos seus pés estaria uma mulher de má índole, estaria uma prostituta. Era o que bastava, né? Jesus, captando este pensamento, propôs a Simão a seguinte pergunta: Simão, um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinares e o outro 50. Como esses dois devedores, não tendo como pagar a sua dívida, o resolveu perdoar a dívida de ambos. Diz uma coisa: quem que você acha que ficou mais feliz e que mais amou o credor? Simão pensou, falou: ah, mestre, eu penso que aquele que devia mais, 500 dinários, ficou mais grato, amou mais o seu credor. E aí ele levanta então Maria de Magdala e fala: tá vendo esta mulher? Quando eu entrei na sua casa, tu não me destes água para lavar os pés, como era de costume na época. Mas ela, desde quando chegou, lavou-me os pés com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Quando eu entrei na sua casa, tu não me deste ósculos. O que é ósculos? É aquele beijo da paz, né, de um lado e de outro. Pois desde quando eu entrei, esta mulher, desde quando ela entrou, esta mulher não para de beijar meus pés. Tu não me destes óleo para ungir a minha cabeça, os meus cabelos, mas ela colocou aqui para mim um unguento, uma loção para balsamizar os meus pés. Por isso, disse Jesus a Simão, digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama, né? E Jesus, então, falou para ela assim: vai, mulher, os teus pecados são perdoados. Vai em paz. E Maria de Magdala continuou a fazer aquilo que ela já vinha fazendo desde o primeiro encontro com Jesus. Dedicava parte do seu dia a curar crianças enfermas, a ser direção, dar direção para os cegos, dar movimento aos paralíticos. Ela dedicava parte do seu tempo assim. Quando Jesus morreu e os discípulos, cada um seguiram o seu caminho, né? Ela sentiu, ela experimentou uma profunda solidão e abandono. E um dia, ela percorrendo ali a orla da praia, da praia ali da cidade de Magdala, ela estava se lembrando dos ensinamentos de Jesus. Quando uma multidão, perdão, quando um grupo de leprosos veio e perguntando sobre Jesus. E ela, e ela contou, então, sobre a crucificação de Jesus e coisa e tal, mas falou sobre os seus ensinamentos, e eu sei que ela acabou abraçando cada um dos leprosos e foi com ele para os vales dos imundos, né? E diz a Escritura, entoando hinos de felicidade. De vida renovada desde quando conhecera Jesus, ao morrer às portas de Éfeso, Jesus veio pessoalmente recebê-la, né?
E a sua história, a história de Maria de Magdala, a arrependida, né, sobrevive ao tempo, como eu estou contando hoje para vocês, tornando um exemplo para todos nós, né? Não sei se vocês querem fazer algum comentário sobre essa biografia, sobre esta personagem maravilhosa que é Maria de Magdala, que, como eu disse para vocês, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, mas se Jesus pudesse falar quem que você admira mais de todos os apóstolos, de todos que estiveram com ele, eu entendo que ele tem um amor especial a Maria de Magdala, né? Muito bacana. Se vocês não tiverem ou quiserem fazer qualquer comentário, eu vou para a nossa segunda história de mulher também, muito bonita. Pode ser? Sim. Você É, tem uma referência bibliográfica assim sobre Maria? tenho sim, tenho sim. Opa. Procure os livros de Amélia Rodrigues, Uhum. é, Irmão X, Humberto, tanto o Espírito, Irmão X, quanto também Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é a mesma entidade, né? Só que usou nomes diferentes em livro. No livro Boa Nova, ele também traz muitos detalhes sobre esses momentos do Cristo, viu? Amélia Rodrigues, todos os livros dela também. Depois, se der tempo, eu até busco aqui para mostrar para vocês a capa de alguns, tá bom? Gratidão, é bom deixar registrado, né? Para Aham, todo mundo que estiver ouvindo poder consultar. Muito obrigada. é, Que é. emoção. Ah, que bom, que bom. Emoção, nós vamos ver agora Thelma, Marli, Vitor, Ivone, tantos outros que nos acompanham, né? Numa história que vocês já conhecem, mas acho que vocês conhecem metade da história. Eu vou falar sobre a mulher adúltera, né? Mas o evangelista João traz metade da história. Vamos ver essa história como um todo. Então, àquele tempo, eram dias festivos. O povo judeu comemorava a sua libertação do jugo do povo egípcio. Era o êxodo do Egito em busca da terra prometida. Além do mais, aquele ano havia sido um ano de fartura na colheita, era uma abundância de comida, então todos estavam felizes e coisa e tal. E nessas comemorações do êxodo do povo judeu do Egito, era muito comemorado em Jerusalém, ao ponto que a cidade recebia uma população até 20 vezes maior do que o normal. E Jesus resolveu é, ir participar desses festejos, estar com o povo, conhecer um pouquinho mais. Acontece que Jesus, em Jerusalém, já era conhecido, e por onde ele chegava, uma multidão já aproximava dele, querendo saber das suas histórias, dos seus ensinamentos, né? Foi quando alguns escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e falaram para Jesus assim: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Nas leis de Moisés e dos antigos profetas, dizem que nós devemos apedrejá-la até a morte. E tu, que dizes? Jesus olhou carinhosamente para a mulher que estava sendo humilhada e, ato contínuo, ele se abaixa e, com o dedo, ele começa a escrever no chão. Dizem que ele escrevia no chão outros deslizes morais que não só o adultério, mas, por exemplo, roubar, matar, agredir, xingar. Ele ia escrevendo isso daí. Jesus estava numa condição muito embaraçosa. Se ele falasse que ele veio trazer
uma nova mensagem de amor e de perdão, ele estaria contrariando a lei de Moisés e poderia ser entregue às autoridades religiosas da cidade. Se ele falasse, não, cumpra a lei de Moisés, porque ele mesmo disse que não veio trazer uma nova lei, ele veio fazer cumprir as leis de Moisés, ele estaria endossando o apedrejamento e a morte da mulher. A situação não era nada fácil. E Jesus, então, continuou ainda escrevendo no chão. Quando o marido da mulher, surpreendido em adultério, já com pedras na mão, falou para ele: E aí, Jesus, o que nós devemos fazer? O que o senhor diz que nós devemos fazer com esta mulher? E Jesus, lendo mentalmente os deslizes morais daquele homem, disse mentalmente para ele: Logo tu, que é os mais adúltero de todos que estão aqui, você quer que seja julgada, que ela seja julgada? O homem, o marido da mulher adúltera, tremeu, balanceou nos pés, porque esse diálogo para ele foi muito claro, foi muito alto, mas inaudível, em silêncio para os demais. Mas a resposta de Jesus não se tardou a fazer, né? Então, Jesus fala aquela célebre frase, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atira-lhe a primeira pedra. E as pessoas se entreolharam e foram largando a pedra uma por uma, a começar pelos mais velhos, ficando só Jesus e a mulher. E quando isso aconteceu, ele se levanta, olha para ela com muita misericórdia, com muita humildade e diz assim: Mulher, onde estão todos? Ninguém te condenou? Pois tampouco eu te condenarei. Vá e não peques mais. Esta é a passagem evangélica da mulher adulta, né, que está registrada na narrativa de João e Evangelista, e que termina aqui, e que eu acho que muitos de vocês já conheciam. Entretanto, e a Thelma perguntou aí, né, Amélia Rodrigues, Espírito, pela psicografia do Divaldo Franco, escreve o que sucedeu após esse episódio, registrado no livro, aí tem a nossa querida indicação, Pelos Caminhos de Jesus. Amélia Rodrigues, Espírito, conta-nos que naquela mesma noite a mulher adúltera foi procurar Jesus. Queria conhecer mais aquele rabi, queria saber, ouvir mais de Jesus alguma coisa. E ela aproveitou para contar do sofrimento que ela tinha como esposa, do desprezo do marido, que o marido saía toda noite para beber, para estar com outras mulheres, mas que ela também era ultrajada, maltratada em casa, desprezada, e que esse sentimento, esse tratamento, fez com que ela caísse em deslize e se entregasse a outro homem. Ela não estava falando que isso seria uma justificativa, era um deslize dela, ela reconhecia o deslize, né? Mas que diante a exposição que ela teve no dia, adiante de todos, né? Que ela achava que ela não tinha mais condições de morar em Jerusalém, que ela precisaria procurar outro lugar, porque nem o seu pai, nem o seu marido iriam perdoá-la. E Jesus concorda com ela. Fala, eu também acho que se você sair daqui, a vida vai ser mais fácil, porque eles ainda não têm o entendimento que precisariam ter e coisa e tal, né? E Jesus se despede dela, perdão, com uma frase lindíssima, quando ele diz assim: há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, estarei contigo.
e a luz da verdade no achote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. 10 longos anos se passaram e vamos encontrar esta mulher adúltera numa casa de acolhimento, à beira de uma estrada, na cidade de Tiro. E ela constituiu aquela casa, ela constituiu, onde ela recebia doentes, perturbados da alma, desnudos, famintos. Quem chegasse por ali ia receber algum recurso e também uma palavra de Jesus, porque ela jamais se esqueceu do divino amigo. E ela começa então a ser uma divulgadora da boa nova. Numa tarde, trouxeram-lhe um homem já desfalecido, com muitas chagas pelo corpo e coisa e tal. Eles deixavam lá e ela iam tratar. E ela então passou o medicamento nas chagas do doente, deu a alimentação e coisa e tal. E quando ele se recuperou das suas forças, eles travaram entre ela e ele, né, um diálogo. E ela, como era de costume, renovava as energias espirituais da pessoa, do assistido, falando sobre histórias de Jesus. E o homem que foi ajudado falou para ela assim: a senhora não vai acreditar, mas eu conheci esse Jesus. E a propósito, eu trago uma mágoa muito grande dele. Pois, numa certa feita, eu morava em Jerusalém e minha esposa cometeu adultério. E Jesus a salvou, falou palavras de consolo para ela, mas para mim, Jesus não dirigiu uma palavra. E por isso eu trago uma profunda mágoa de Jesus. Mas olha, também devo dizer uma coisa. Logo após o acontecido, eu pensei bem e a perdoei, porque eu também tinha culpa no deslize dela. E estou há 10 anos a procurando para dizer que eu a perdoo e que ela também possa me perdoar. Mas as minhas procuras têm sido em vão. Eu não a encontro. E a mulher, então, reconhece no assistido o seu marido de tempos atrás, né? E gozado, esta mulher, ao longo desses 10 anos, ela trazia consigo uma culpa consciencial. Ela fazia caridade para com os outros, mas ela pedia a Jesus que acontecesse este encontro, para que ela também pudesse retribuir um pouco de amor àquele a quem ela ofendeu, né? E aí ela reconhece no assistido o seu marido de tempos atrás. E aí ela diz assim para o marido, sem se revelar como a esposa. E ela fala: tenha fé, meu irmão. No momento oportuno, você encontrará a sua esposa. O mais importante você já fez, a perdoou de coração. E assim tem que ser, viu? Pois todos nós, na condição de pecadores que somos, não temos autoridade para julgar, muito menos condenar ninguém. Então, esta é a segunda história desta mulher, e não sei se vocês podem ir percebendo, né, da capacidade que Jesus tinha de simplesmente, num olhar, transformar vidas, né? Com Maria de Magdala, ele fala muito pouco, com esta mulher falou muito pouco, e transformava as vidas das pessoas que estavam com eles, né? Era essa daí a segunda história aí da mulher adulta. Uma pergunta para quem está nos assistindo aqui. Qual é o nome da mulher que enxugou o rosto de Jesus quando ele cai com o madeiro na cruz? Diga, Ivone. Simonete, eu fiquei em dúvida
se Maria de Magdala e essa mulher eram as mesmas pessoas. Não Não eram as, eram? não era, não eram pessoas, Hum. mulheres distintas, E viu? como chamava essa mulher do opa, apedrejamento? No, Tem nós, o nome dela? eu pelo menos não sei. Não há esse registro nem nos Ah, eu sempre evangelhos. achei que eram as mesmas pessoas. Não sei por Não, que na minha cabeça. não, não era. Hum. Pessoas Ah, tá. distintas. Então, obrigada pela De fazer nada, essa querida. dúvida. De nada. É, mas está belíssima a palestra, viu? É, obrigada. Pois não, Vitor? Seria Verônica? Isto, Vitor. Pois dela que nós vamos falar agora, de Verônica. Verônica, todos a consideravam uma mulher impura e, consequentemente, doente. E era verdade. Verônica submetera desde tenra idade, o fluxo sanguíneo não era incessante, não terminava. E como o fluxo não era contido, ela começou a ficar anêmica. Era uma pessoa que era pelo e osso, era pele, perdão, pele e osso, né? E com o desequilíbrio dos sinais vitais, apareceram as feridas, as hemorroidas em todo o corpo. E com as feridas, o mau cheiro. E aonde ela passava, ela era uma pessoa repugnada, era uma pessoa é, proscrita, exilada das pessoas. Ninguém queria ficar com ela. Para falar a verdade, até para comparecer ao médico, ela tinha muito vergonha pela sua condição. Por mais que se asseasse, ela era uma pessoa de olhar, de convivência, que era difícil, né? Pelo seu estado de saúde. E ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, sacerdotes, adivinhos, curandeiros. Ela tinha procurado de tudo. Ficara sabendo que Jesus estava em Cafarnaum. E ela ouvira falar de Jesus. E ela falou: é a minha única chance. Eu vou até lá. E parte da cidade de onde ela estava e vai a Cafarnaum. Chega lá, encontra uma multidão pela rua e coisa e tal. Jesus caminhava em sentido à casa de Jairo, tentando restabelecer a saúde da filha de Jairo que agonizava. Era uma multidão só e ela ficou num canto esperando a multidão passar. Quando Jesus foi se aproximando, ela estava insegura também para ir no meio da multidão, porque todos a expulsavam onde ela estava. Mas ela não tinha outra chance. E aí, vencendo aquele empurra e empurra, ela vai lá e toca as vestes de Jesus. Jesus pergunta aos seus discípulos: quem tocou as minhas vestes? E os discípulos falaram: o senhor está ficando louco? Está um empurra, empurra do cão aqui, tá um... e o senhor vai querer saber quem te tocou? E Jesus para e ele fala: quem me tocou? E ela percebe que Jesus estava procurando quem havia tocado as vestes de Jesus. Ela volta, e nesse meio tempo, ela percebeu que as feridas já haviam começado a cicatrizar e que o fluxo sanguíneo havia interrompido. Ela volta para Jesus, se joga aos seus pés e disse: Mestre, me perdoe, fui eu que lhe toquei, pois era uma doente e já não sou mais, e não sou mais. Que era uma desgraçada. E Jesus fala: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. A história da cura de Verônica correu a região, porque desde criança ela trazia esse mal, né? E ela, depois desse episódio, ela volta para casa, porque todos os familiares, vizinhos queriam saber. Foi verdade que isso aconteceu? Deixa eu te ver. Você sarou mesmo? E as feridas, como é que estão? E coisa e tal. E
e ela voltou para casa lá. Verônica recuperara a paz do corpo, mas perdera a paz do espírito, porque depois de conhecer Jesus, encontraram uma vida nova. A vida dela na cidade não havia mais razão de ser. Era a morte se não estivesse ao lado da vida com Jesus. E a partir de então, a exemplo de Maria de Magdala, ela parte também para acompanhar Jesus em suas peregrinações. E aí sim, vamos encontrá-la na Via Crucis de Jesus, carregando a cruz no madeiro, né? A caminho do Gólgota para a sua crucificação. Ela rompe a barreira dos guardas, e quando Jesus cai fatigado ali pela dor do madeiro, né, ele tropeça ali, coisa e tal, ela aproveita aquele momento, ela traz uma toalha em linho, e ela vence e ela vai até Jesus e coloca a toalha no rosto de Jesus, em meio do sangue, do suor e coisa e tal. E quando ela tira a toalha, existe um alvoroço em redor, porque a silhueta do rosto de Jesus fica marcado na, na, na toalha dela, né? Então, esta é a história de Maria, de Verônica. Mas Jesus, antes que ela se afastasse, o Jesus fala uma frase para ele, que se eu pudesse escolher uma frase que Jesus falaria para mim, eu escolheria esta. Jesus olha para ela e diz: vai em paz, jamais me esquecerei de você. Fantástico. Essa é uma história que me emociona muito. Eu acho isso, Jesus olhando para a gente, falando assim, seria um máximo de emoção, né? É isso daí. Algum comentário sobre a história de Verônica? Querem complementar com algo mais? Enquanto eu vou me refazendo aqui. Ah, muito bem. Se nós temos mais um tempinho, eu conto. Sim. Se eu tiver mais um tempinho, eu conto só uma história de uma mulher que não é muito importante. É só Maria, mãe de Jesus. Mas se a gente tiver um tempinho, né? Vamos então para a nossa última história. Vou tentar ser breve, mas vamos falar sobre Maria, né? Crucificado, dois ladrões lhe faziam companhia. Como a caracterizá-lo na mesma condição de bandido? Tiago, o apóstolo, colocou um capuz e, no meio daquele sofrimento, olhando o sofrimento de Jesus, começou a procurar as pessoas que estavam ali no momento derradeiro do Cristo. Não encontrou ninguém que fora curado por Jesus. Não encontrou ninguém que tivesse aplaudido Jesus nos seus ensinamentos. Não encontrou nenhuma pessoa, um ex-demoniado que tenha sido liberto do jugo dos espíritos. Não tinha ninguém. Até mesmo os amigos de apostolado não estavam lá, à exceção de João, que consolava Maria, de Maria de Cleofas, irmã de Maria, e quem mais? Maria de Magdala. Dimas, o ladrão crucificado à direita de Jesus, já na cruz, ele olha com dificuldade quem estava ao pé da cruz, e seu olhar cruza com o de sua mãe. E ele, olhando para aquela senhora, Tamar, mãe de Dimas, ele relembra a infância e a adolescência que fora órfão de pai, e da coragem, da grandeza daquela mulher que criou ele e seus irmãos. Tamar, por inúmeras vezes,
milhares de vezes advertia o filho para a conduta reta, mas não teve jeito. Um dia, Dimas estava noivo de Esther e ele então fala para sua mãe e para a noiva: este é o último trabalho que eu vou fazer no crime. Depois disso daqui, eu juro para vocês que eu vou mudar de vida. Eu vou constituir uma família. Eu vou ser um honesto. Mas eu preciso, até por mando de outros bandidos, eu preciso fazer esse último trabalho. Mas eu lhe prometo que seja o último. E ele parte, então, na companhia de Giesdras para assaltar uma caravana num vale. Entretanto, ele fora preso pelos guardas, né? E agora agonizava na cruz. E a mãe de Dimas, Tamar, falava ali ao pé da cruz: meu filho, por que você fez? Onde foi que eu errei? Por que você fez isto? Olha, e esse sofrimento da mãe dilacerava o peito de Dimas, que queria gritar, que queria pedir perdão, que queria se arrepender. Na verdade, estava arrependido, mas queria fazer coisas diferentes do que havia feito. Mas era tarde demais. Então, e nem ele tinha força para falar. Então, Dimas olha para Jesus e diz assim: com todo o arrependimento do mundo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, sentindo o arrependimento verdadeiro daquele espírito, também diz aquela célebre frase, né? Em verdade te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. E uma aragem fresca, um ar muito fresco, bate no rosto de Dimas e dá o conforto necessário para a hora final, né? Maria, mãe de Jesus, acompanhando o diálogo, se aproxima de Tamar, mãe de Dimas, que estava em companhia de Esther, a sua noiva, e lhe diz: é teu filho, aquele que está à direita do meu filho? Ela diz: sim, é o meu filho. Pois o meu filho disse ao teu que ainda hoje ele entrará no paraíso. Pois acredite, porque o meu filho é o Filho de Deus, é o nosso Messias e é o nosso Salvador. E se ele prometeu, isto será cumprido. E a partir daí, o céu se escurece, as nuvens carregadas tomam o horizonte e despenca uma verdadeira tempestade. E Jesus termina a história dizendo a célebre frase também: está tudo consumado, né? Maria, depois do desencarne de Jesus, ainda vive um tempo em Nazaré. Mas João, eu nem comentei essa frase quando Jesus fala: mãe, aí está seu filho. Filho, aí está sua mãe. Falando para João e para Maria, né? E, e João morava em Éfeso. E João volta para Nazaré e diz a Maria: Maria, eu não vim antes porque eu não tinha onde te abrigar, mas eu gostaria muito que você fosse comigo para Éfeso. Lá o cristianismo cresce rapidamente, existe muito trabalho para nós. A mensagem do teu filho ganha vida em Éfeso e é uma cidade boa. Vamos lá morar comigo e coisa e tal. E então Maria aceita sair de Nazaré para ir com João para Éfeso. Eles não ficam exatamente na cidade de Éfeso, mas numa região mais afastada. E João consegue uma choupana para ela, numa colina muito arborizada, que dava visão para o mar, um lugar, diz que muito bonito, mas ainda pouco habitado.
Quando as pessoas descobrem que ali está morando Maria, mãe de Jesus, aí as pessoas começam a se dirigir para aquele lugar. E lá fazia-se um atendimento às pessoas, como se fosse a casa do caminho, né? Atendimento aos desgraçados de todas as naturezas, famintos, pessoas doentes, pessoas que queriam uma palavra, e começa a fazer o culto sobre o evangelho ali que ia, segundo a narrativa de Amélie Rodrigues, até altas horas da noite, né? E assim elas passaram a vida ali. Numa tarde, o sol já tinha ido há muito tempo e o luar é quem clareava o ambiente. Bate. Ah, deixa eu falar uma história antes disso daí. Conta-se, antes de eu terminar aqui, conta-se que um leproso foi procurar Maria e Maria foi lá e curou suas chagas, mas diz que as dores das feridas do leproso o torturavam muito, muito, era uma dor indescritível. E Maria foi lá, passou um unguento, passou uma pomada e deu o tratamento a ele, e fora as orações de Maria, e que ele sentiu um alívio total das suas dores. E este leproso diz a ela: Tu és a mãe do Messias, mas para nós tu és a Mãe Santíssima. Então, esse termo, Mãe Santíssima, estima-se que seja cunhado, forjado, criado por este leproso, que a partir daí, então, todos que iam lá falavam da casa da Mãe Santíssima, né? Bom, agora eu volto lá para dizer dessa noite já que o sol tinha se posto, que o luar é que iluminava ali as redondezas. Bate à casa de Maria um, um andarilho. E Maria, já cansada, já de idade avançada, ela se aproxima do andarilho e pergunta: o que foi? O que você está precisando? E coisa e tal. E conforme ela foi chegando mais perto, o andarilho então mostra a ela as suas mãos e mostra as chagas das suas mãos. Ela reconhece, conforme se aproxima, que ela está diante do seu filho e toca as chagas de Jesus, já que só tinham as cicatrizes. Mas mãe é mãe, né? Então ela levanta a túnica de Jesus para procurar a ferida que o soldado espetou a cruz nela. E isto a marcou muito, porque se não bastasse já o sofrimento, na cruz, indefeso, ele ainda recebe uma espetada, uma flechada, uma espadada, né? Sei lá que termo que usa, do soldado. E ela vê também que no local onde foi colocada a espada, também já estava cicatrizado. Não que ela duvidasse de Jesus, ela sabia que era ele, mas ela queria aliviar a dor do machucado. E aí, quando ela vê que estava tudo certo, ela tenta se ajoelhar diante do filho. E Jesus levanta a mãe, não deixa que ela se ajoelhe, e ele se ajoelha. E ele fala assim para ela: mulher, é da vontade do meu Pai que tu sejas no meu reino a rainha dos anjos. E a partir daí, ela leva mais uns 2 dias e desencarna. Conta uma palestra do Haroldo Dutra, intitulado Maria de Nazaré. Eu estou só compartilhando a partir de agora, aqui está lá, que na direção do nosso planeta, o governador moral é Jesus, mas Maria é a governadora moral junto ao Filho. E que um dia perguntaram para ela, ela perguntou:
Como que eu posso ser útil ao nosso planeta? Qual que é o trabalho mais difícil? Onde os benfeitores diz: Mãe Santíssima, passamos por um grande problema no nosso planeta, que são os irmãos que interrompem a vida física antes do momento, através da via do suicídio. Se quiseres abraçar o pior, o trabalho mais difícil é este. E conta então Haroldo Dutra que ela forma no plano espiritual uma pleiade de entidades, né, dedicadas ao trabalho, principalmente, né, dos suicidas, né? E ele conta, na verdade, nessa palestra, um momento em que ela esteve com Judas. Ela conta que teve com Judas e que depois se suicidou, né? A passagem é simplesmente lindíssima. Minha gente, tomei muito tempo de vocês. Eram essas histórias lindíssimas que a gente tem que tomar. Não vou fazer fechamento, porque as vidas dessas mulheres, o trabalho, a missão já é para a gente um exemplo, né? Não precisa de fechamento. E que bom que a gente possa fazer uma reflexão do quanto que nos enamoramos da doutrina espírita e do quanto que efetivamente esse namoro se torna em trabalho para o campo do bem. Com essas mulheres, que uma vendeu tudo e deu tudo que tinha, aquelas que estavam com ele entregavam, mudavam a sua vida, né? Eu sei que nós não temos coragem para largar tudo. Nós não estamos ainda com esse patrimônio espiritual todo. Mas também, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Que a gente também não fique de braço cruzado e siga, pelo menos um pouco, esses exemplos dessas mulheres maravilhosas, magníficas, que nós contamos aqui, que foram apenas algumas, há muitas outras, né? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Estou à disposição de vocês, viu?